Olá, pessoal. Meu nome é Amanda Pichon-Tecoski, eu sou aqui do Orientação do Alto, onde eu ensino e oriento sobre astrologia, simbolismo e outros assuntos aqui relacionados. Enfim, então, como será o seu marido de acordo com o seu mapa astrológico, tá? Esse é um tema que eu já trouxe alguns assuntos, como, por exemplo, onde vai encontrar, né? Então, mas o como no sentido de talvez algumas características. E para a gente saber disso, a gente, primeiro, o que não fazer. Você não vai simplesmente olhar para somente o signo da sua casa 7. Nosso mapa, ele tem casas astrológicas, então você não vai ser só o seu signo ascendente, seu sol, sua lua, é um conjunto de símbolos que vão sendo traduzidos. E casamento é uma coisa bem importante. Então, se você tá querendo saber como vai ser o seu marido, que tipo de pessoas você tem de estar atraindo, sim, você vai olhar para a casa 7, não, mas não somente isso, vamos com calma. É importante também você olhar para o regente dessa casa. E qual que é o regente da casa 7? Bom, cada mapa vai ter um regente diferente, tá? Então você vai olhar o planeta que tem o domicílio, tá? Naquele signo da cúspide daquela casa. Então, se você tem um ascendente em Libra, você provavelmente tem o descendente em Áries. Então, Marte vai ser o regente. Você vai olhar não só para o signo de Áries, para Marte, o signo em que está Marte, o planeta que está nessa casa. Então, é um conjunto de fatores. Muito bem. É um conjunto de fatores. Então, claro que é interessante, por exemplo, dar uma olhada na playlist que tem aqui no canal sobre planetas na casa 7. Então, tem planeta e signo, que você vai ver Sol na casa 7 ou casa 7 em Leão, né? Mercúrio na casa 7 ou casa 7 em Virgem, ou Gêmeos, né? São os regentes. Casa 7 em Touro ou Libra, ou Vênus na casa 7. Então, sempre essa mistura de simbolismo. Para fazer essa mistura, fica, obviamente, um pouquinho mais complexo. Então, por exemplo, Aquário ou Capricórnio na casa 7, né? Então, você vai olhar para o Saturno. Tem um Saturno em Peixes. Então, pode ser que seja um cara mais romântico, tradicional, ou pode ser que seja um cara, de repente, ali com por assuntos místicos. Ou se de repente esse Saturno, que rege a casa 7, está em Áries, então tem uma pegada mais militar. Pode ser de fato um militar, pode ser Saturno, no geral, pode ser um professor, geralmente um homem mais velho, né? Então, não que você não vá casar, tá? Tem muita gente que vem me perguntar, tem o Saturno na 7, ou Saturno regendo a casa 7, não vou casar? Não, mas a pessoa tende a levar os relacionamentos muito a sério, né? Então, é importantíssimo ver o simbolismo a fundo. Não tem uma mágica, até porque são muitas possibilidades, né? É, por mais que eu traga listas e aulas simbólicas e vários traços assim, cada mapa é único e por isso esse conjunto de fatores é que vão delinear essas características, né? Tanto de personalidade, às vezes até fisionômicas também, né? Como eu falei do Saturno, que podem ser homens mais velhos, mas podem ser homens mais magros ou com características de Saturno proeminente. Não necessariamente você vai casar com um capricorniano ou um aquariano, né? Mas pode ser que ele tenha um Saturno proeminente no mapa. O Sol, né? No caso do é, Leão na cúspide da 7, ou o Sol na sétima casa, pode ser um cara que ele tem uma certa autoridade, ou que ele tem algum cargo importante, mas pode ser uma pessoa com algum toque jovial, otimista, divertido. Mas se for um Sol, por exemplo, na 7 em Aquário, já fica totalmente diferente. Então é sempre uma combinação com muitos detalhes. O que eu recomendo é ver essa playlist, né? Eu vou tentar deixar ela vinculada de repente nos cards ou nos comentários, se por acaso der algum problema aqui nos cards, né? Eu não sei porque algumas vezes não vai de jeito nenhum. Mas enfim, eu vou pegando o jeito aqui nesse canal. É, então, e tem vários outros vídeos aqui também sobre sinastria, né? Sobre relacionamentos e coisas do tipo. Então, essas características podem variar. Eu vou trazer aqui algumas outras informações, como, por exemplo, se você é uma mulher que está procurando um homem, olhar para o Sol, né? Não só o signo solar, qual casa em que esse Sol está, mas se tem alguma estrela fixa conjunta com esse Sol.
aí sim podem trazer várias características. Então, por exemplo, se você tem um Sol com alguma estrela real, como Fomalhaut, Aldebaran, Antares, né? Régulus, pode ser sim um cara, um homem, né, com características com autoridade, com um emprego muito importante, um cargo alto, um grande líder, alguma figura de muita imponência, autoridade, até mesmo realeza, né? Ou se de repente o regente da sua sétima casa estiver exaltado e com alguma estrela fixa de comando, também pode ser. O mapa da princesa da Kate Middleton, né? Ela tem o regente da casa 7 dela, o Saturno, então ela casou, né? Não ficou solteira, e ele tá em Libra, então ele tá exaltado e ele tá com alguma estrela fixa ali que eu não vou me lembrar se é Arcturus, alguma coisa assim. Não tenho certeza da estrela do grau dela. Mas enfim, é um mapa que ele tem essa predestinação, não que você vai casar com um príncipe da, né, realeza britânica, mas eu já vi muita mulher casada com homem de grandes negócios, né, de multinacionais, de algo muito importante. Então tem essa tendência, né, sempre de acordo com o seu contexto, né, das suas características e daquilo que você está buscando. Então o Sol, o regente das sete, as estrelas fixas, planetas na sétima casa também podem trazer algumas características, mas é sempre com essa mistura. Então, Mercúrio, né? Mercúrio tende a ser mais jovial ou mais jovens. A Lua com um ar mais maternal, mais acolhedor, né? E no caso, por exemplo, de mais de um casamento, se tem Lua, Mercúrio, Júpiter, Marte, Urano, pode sim indicar divórcio e mais de um casamento. Mas, é claro, não com toda a certeza do mundo. Amanda, e segundo marido, né? O pessoal me pergunta muito sobre segundo marido. Olha, sendo bem sincera, depende de cada caso, mas a gente vai ter duas possibilidades aqui, tá? Ou vai ser parecidíssimo com o primeiro, tá? Porque há uma lição a ser aprendida, há algo da sua missão de alma que precisa ser desenvolvido. Então, tem algo que tende a se repetir, é muito comum, já vi gente que casou 4 vezes e a pessoa casou com outra super parecida, fisicamente, comportamentalmente, enfim, várias coisas de traços de personalidade muito parecidos. E há também os casos da pessoa acabar casando com uma oitava superior, ou seja, com aqueles mesmos traços, mas dentro de uma versão melhor. Então, como assim, Amanda? A gente, dentro de cada planeta, cada signo, nós temos várias possibilidades de manifestação. Então, com Marte na casa 7, ou Ares na casa 7, ou Sol em Ares, ou com Escorpião na casa 7, ou com Sol em Escorpião, pode ser um cara mais turrão, briguento, impulsivo, dominador, é, ter muitas brigas e conflitos no relacionamento, pode indicar divórcio, pode indicar coisas agressivas, mas também pode ser um cara com um cargo militar, um cara controlado, um cara líder, né? Um homem atleta, né? O que pratica esportes, no caso de Áries, ou um policial investigador, no caso de Escorpião. Então, temos essas possibilidades de uma forma mais refinada, mais refinada. O Mercúrio pode ser um comerciante, como pode ser um ladrão, né? Pode ser um cara jovem e imaturo, mas pode ser um homem muito inteligente. Então, nós temos essas possibilidades. Então, é Mercúrio na 7, ou casa 7 com Gêmeos, ou Virgem, né? Claro que vai ter as modulações de Yin e Yang. Áries e Gêmeos são mais Yang, e Escorpião e Virgem é Yin, feminino, mais tranquilo, né? Não tão explosivo assim. A questão, por exemplo, do próprio Saturno, né? Pode ser um casamento muito tardio, um excesso de crítica na hora de se relacionar, pode ser um homem muito solitário e individualista, uma dificuldade de conexão, mas pode ser um homem maduro, responsável, comprometido, realmente que assume um compromisso, vê o relacionamento como um compromisso. Então, como eu falei, né, tem essas possibilidades.
dentro de um segundo casamento. E aí vai depender da sua própria postura de, amadurecer as coisas que você precisa amadurecer, o que você tem para oferecer dentro de um relacionamento, o que que você precisa melhorar. E aí entra a astrologia para poder te auxiliar nisso, porque às vezes a gente não vê o que que a gente pode fazer melhor, né? E não entende as diferenças, das pessoas, né, do que a gente pode se relacionar. Vênus, no caso de Libra na casa 7 ou Touro na casa 7 ou Vênus na casa 7 pode ser um cara meio galinha, né, meio aproveitador, ou ah, pode ter umas características de muita sensibilidade, pode se importar muito com aparência e status, mas pode ser um artista, pode ser um relacionamento muito romântico, ou que tenha uma questão harmônica, bela envolvida. Então, são essas possibilidades. O Sol pode ser tanto um relacionamento que te sufoque, que você viva para esse relacionamento, no caso do Sol na casa 7 ou Leão na cúspide da sétima casa, né? Que você viva para se relacionar, em que tome todo o espaço da sua vida, que você não tenha individualidade, que crie quase uma simbiose ali, uma coisa que te impeça de se desenvolver e desenvolver sua personalidade, autonomia, de forma saudável. Pode ser um tirano, pode ser uma pessoa que não liga muito para você e só se importa com ele mesmo, mas também pode ter esse quê de realeza, de imponência, de algo, de autoridade, né? Uma pessoa que seja um solzinho na sua vida, né? A lua, né? Um cara ausente, omisso, submisso, é, hã, com problemas emocionais, uma carência emocional, também viva para o relacionamento, mas pode ser um homem acolhedor, um homem que leva em consideração suas emoções, né, que, cuide de você, nutra, ou trabalhe com nutrição, ou trabalhe com crianças, né, coisas nesse sentido. Que tenha uma sensibilidade também de empática, né, enfim. O Júpiter pode ser também um mulherengo, pode ter traição, no caso, né, de Sagitário, Peixes na cúspide da 7 ou o Júpiter na sétima casa. Porque o Júpiter, Zeus, ele traía a Hera com todo o panteão e humana e ninfa e tudo quanto é tipo, né? É uma loucura. Eh, a maioria dos mitos é só por causa das puladas de cerca de Zeus. Então pode ter traição, pode ser que tenha um fanático religioso, pode ser um grande julgador, pode ser um fanfarrão, mas também pode ser um homem extremamente fiel, comprometido, que tenha um propósito religioso, que te ensine muitas coisas, que vocês se aventurem juntos no sentido de viagem, de cultura, pode ser um estrangeiro, né? Se tiver envolvimento com a Casa 9, Catina 9, né? Eu brinco que eu sou do Paraná e casei com um estrangeiro de outro estado. Mas no Brasil acontece muito isso por conta da cultura, é muito diferente a cultura, né? Até a gente tem variações de sotaque, de gírias, né? Às vezes até comidas, pratos típicos de cada região e coisas assim, né? Fazer o quê? A gente vai tentando, né? Tentei sair do Brasil, acabei só conseguindo sair do estado. Nem sei se eu melhorei muito, né? Porque Rio de Janeiro, meu Deus do céu, né? Meu Deus, você vai ter muita gente me xingando agora aqui. Nada contra cariocas, tá, gente? É brincadeira, pelo amor de Deus. É, enfim, vocês sabem que eu adoro meu marido, amo muito meu marido, pelo amor de Deus, tá, gente? É brincadeira. Antes que venham me xingar aqui. Já teve um vídeo que eu fiz que me xingaram muito, achando que eu tinha sido contra estados, né? Um negócio assim. Eu sei que eu sempre faço essa piada, eu sou muito tiazona de piada. Enfim. Então, no caso, como a astrologia ela foi desenvolvida dentro dessa possibilidade simbólica, é óbvio que pode acontecer sim, né? Só um estado diferente, porque já muda muito a cultura. Ou que tenha, às vezes, alguma visão de mundo diferente, né? Muito diferente, ou mais ampla, muitas vezes, né? É, até mesmo que fale um idioma diferente, às vezes, né? Alguma coisa assim bem exótica pode ser. Com Júpiter ali também pode ser.
enfim, acho que eu falei de todos os planetas, né, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, os geracionais, no caso do Urano, Netuno, Plutão, é um pouquinho difícil da gente estar traduzindo, né? É só se ele estiver bem na cúspide mesmo da sétima casa. Se ele estiver mais dentro da sétima casa, pode ser um efeito mais psicológico, né? Então, por exemplo, a diferença do Urano na cúspide para um Urano na casa. Então, Urano na cúspide pode ser uma mudança de relacionamento muito brusca, uma pessoa muito irreverente, intransigente, autoritária, difícil de lidar, muitos relacionamentos, relacionamentos fora do convencional, forma da normatividade, né? Pode ser um grande tecnólogo, inovador, exótico, como é que fala? Peculiar, né? Mas mais dentro da sétima casa, pode ser que tenha contatos ou experiências com essas características, mas não se comprometa com elas. Então, tem um pouco mais de liberdade de atuação. Pode ser simplesmente um relacionamento fora do comum, mas não tão anormal. Pode ser um homem inovador, mas não tão intransigente, irreverente. É, tem essas variações. Com Netuno na cúspide da sete, a tendência de ilusões é muito grande, de não conseguir ver com quem está se relacionando, de se enganar muitas vezes, de ser enganado. É, mas mais dentro da casa 7 pode ser uma pessoa mais sensível, pode ser que às vezes não consiga ver direito, mas não fica tão firme, tão fixo, né? Isso vale também para o regente da sétima casa com um desses planetas. Aí, no caso, por exemplo, de regente da sétima casa, com um outro planeta pessoal, pode misturar um Mercúrio com Saturno. Então, ele tende a ser bem mais intelectual. Um Mercúrio com Vênus, mais jovial, mais brincalhão. Um Mercúrio com Lua. é, Pode ser que trabalhe com comunicação, seja muito comunicativo, regendo a sete junto com outro planeta, né? Um Marte com Saturno bem mais turrão, bem mais difícil, bem mais dominante. Enfim, então vai fazendo essas misturas dentro desse simbolismo do que eu estou explicando. Com o Plutão é bem pesado, pode ser relacionamentos mais difíceis mesmo. A gente vai ter o mito da própria Perséfone, né, que era raptada, tem o submundo, então é algo muito intenso e bem perigoso, Plutão na cúspide da casa 7, tá? Assim como Plutão conjunto com o regente da sétima casa. Importante ter esse zelo, ter esse cuidado aí, se você tem, que pode ser que você se enfie em alguma fria. Mesmo caso de ativações de estrelas fixas maléficas, né? Então a gente vai ter Algol, a gente vai ter Toliman, a gente vai ter enfim, são estrelas que trazem ali tendências de relacionamentos bem conturbados para amenizar aqui para essa plataforma de classificação livre, né? Mas espero que vocês entendam o que eu estou falando. Então, se você tem essas estrelas ativas, é óbvio que tem que tomar o triplo de cuidado, ainda mais se tiver alguma ativação. Existem também as técnicas preditivas, onde a gente vai ver a progressão dos planetas e se eles progridem para alguma estrela, principalmente regente da sete, ou até mesmo Sol, Lua, para alguma estrela, o regente do ascendente também, maléfica, pode ser que momentaneamente tenda a atrair alguma pessoa daquela índole, daquele caráter maléfico, né? Então, às vezes a pessoa não tem um padrão de relacionamento abusivo, mas de repente ativa uma estrela lá e aí ela passa por uma situação bem complicada que modifica a vida dela toda. Então é importante tomar cuidado. O mesmo vale para uma profecção, ali, uma progressão, né, de um planeta para uma estrela benéfica. Então pode conhecer alguém muito bom se for no período que ela está aberta para se relacionar, para um bom relacionamento. Se vocês quiserem saber qual é o período que normalmente a gente casa, eu posso fazer esse vídeo e trazer essas informações aqui para vocês. Eu quero que vocês comentem para ver se tem interesse, né? São aulas mais teóricas, um conteúdo mais teórico, e que realmente, gente, não tem como simplificar.
Eu já simplifico bastante, eu acho que sou bem didática, mas é claro que eu vou atender pessoas que são mais lógicas, porque meu Mercúrio ele é em Touro, então eu falo de forma mais prática, e não tem como, são linguagens diferentes. Pessoas coléricas vão acelerar meu vídeo e vão ficar pulando, pessoas fleumáticas vão ficar perdidas, né? Então depende muito do qual o seu nível de astrologia, do quanto você conhece. Por isso que eu também dou cursos, dou aulas e faço interpretação. Então, eu traduzo tudo isso, toda essa linguagem simbólica, para uma linguagem específica que você vá me entender, de acordo com o seu Mercúrio, de acordo com quem você é. Consigo fazer essa transformação de forma didática. Então, essas aulas que eu falo, aonde você vai, como ver, e existem esses exemplos de mapas, realmente precisa pelo menos saber onde identifica a casa, qual que é a casa, qual que é o planeta que rege a casa, qual planeta que está ali. São assuntos, né, que tem como você ver aqui no canal, por exemplo, como montar o seu mapa, como ler seu mapa. Tem alguns vídeos aqui no canal mais básicos, introdutórios, que vão ensinando a abrir o mapa e identificar isso, tá? Eu vou tentar deixar nos cards aqui ou nos comentários em algum lugar para ficar mais fácil a busca. Se por acaso não tiver por aqui, comenta aqui para mim que eu mando o link fixo ali nos comentários, tá? eh, Se não conseguir achar aqui no canal, porque realmente às vezes a ferramenta de busca pelo celular é muito difícil, pela TV também, né? Que assiste na TV, meu Deus do céu, digitar aquilo no controle, meu Deus do céu. No computador que fica um pouco mais fácil, que é só entrar no canal, aí entra em vídeos, aí tem a barra de pesquisa que vai direcionar direto para pesquisa no canal. Mas a pesquisa do YouTube realmente ela boicota um pouquinho, porque aparecem de outros vários canais, né? Enfim, vocês entenderam. Então, tem esse passo a passo para quem tem dificuldade, porque eu já tenho postado esses vídeos um pouco mais teóricos, e por mais que o pessoal goste muito, ainda tem algumas pessoas que não conseguem acompanhar esse raciocínio. Mas, de fato, gente, a astrologia ela é um idioma, ela é uma linguagem, então ela exige que você saiba pelo menos o mínimo do simbolismo básico para conseguir compreender esses outros detalhes, tá? Então, como vai ser o seu marido, vai depender do signo da casa 7, do dispositor, ou seja, do regente dessa casa, em qual signo que ele está, se ele está conjunto com algum outro planeta, se tem planetas nessa sétima casa, se tem estrelas fixas, o Sol, no caso do mapa feminino, é importante, a Lua, no caso do mapa masculino, também é importante, Vênus também é importante, Marte e Júpiter no mapa feminino também são importantes, mas primeiro o Sol ele é o mais relevante nesse caso, né? É, e aí você vai pegar todos esses símbolos, vai pegar a playlist que eu tenho aqui no canal sobre os planetas na casa 7 ou signos na sétima casa, e vai fazendo essa misturinha, assim, para tentar traduzir em palavras. É óbvio que fica aqui o convite para uma consulta, onde eu traduzo tudo isso de uma forma bem mais simplificada, não vai precisar estudar e quebrar tanto a cabeça. Meu contato está na descrição dos vídeos. E aceito sugestões de outros temas e vídeos que você gostaria de ver aqui no canal também. É só deixar nos comentários. E para quem gostou, deixe o like, né? Aproveite para curtir os outros vídeos aqui no canal e se inscrever se ainda não se inscrever, tá bom? Até a próxima!